Olá, boa noite. Guardar aqui uns minutinhos para começarmos a nossa live. Boa noite. E hoje a nossa live QC. O que é a live QC? Quarta da consultoria. E a nossa live vai ser muito especial, com um convidado muito especial. Assim que ele entrar aqui, a gente já começa. Que vai ser o engenheiro, professor Murilo Reis, para a gente falar um pouquinho aqui das avaliações, né? De empreender também na engenharia e na arquitetura e também credenciamento aos bancos. Já vou convidar aqui. Aí. Tô aqui, aceitar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bom com você? Tudo bem? Como que você tá na correria aí também? Com certeza. Tive que mudar toda a noite aqui que eu tinha alguns compromissos. Aí o engarrafamento estava pesado aqui na ilha. Eu tive que mudar um pouquinho os planos, mas deu tudo certo. Consegui chegar a tempo. Eita, meu Deus do céu. Vamos valorizar esse esforço aqui, hein? Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Tenho certeza que vai ser uma live muito proveitosa para todo mundo que está aqui, quem credenciou, quem quer se credenciar, quem nem sabe ainda dessa área. Tenho certeza que tem gente aqui que vai aprender bastante também. Isso Boa aí. noite para o pessoal. Então vamos lá. Temos aqui, né, alguns tópicos para a gente tratar. Começando um pouquinho aqui sobre como empreender na engenharia. Como foi essa virada de chave? O que você fez ali para começar a sua empresa e a atuação ali na engenharia? Bem, vamos lá. Só contextualizando aqui para o pessoal, eu comecei minha carreira. A minha carreira começou durante a faculdade, porque eu comecei a estagiar desde o quarto período e fui emendando estágio atrás do outro durante toda a faculdade. Ainda durante a faculdade, eu consegui oportunidades como assistente de engenharia, né, que já era algo a mais que apenas um estagiário, tudo em obra, tá? E após me formar também, eu entrei logo em obras também e fiquei quase 4 anos executando obras de construção civil, né? De edificações, loteamentos, condomínio de casas de alto padrão e etc. Mas eu já sentia que não era aquilo que eu queria para minha carreira desde da faculdade. Eu até me sentia um pouco mal com isso, porque a gente na faculdade de engenharia, e com certeza isso também deve acontecer na faculdade de arquitetura, pelo que eu converso com as pessoas, a gente sai com uma visão de que engenheiro e arquiteto só tem projeto e obra para fazer. E eu me sentia mal com aquilo, porque eu não me eu não gostava de fazer projeto, também não gostava de obra. Eu falei, pô, será que eu estou no lugar errado, né? Mas eu acho que as oportunidades que aparecem, a gente tem que agarrar, então eu agarrei as oportunidades, né? Fiz muitas obras e tudo, mas sempre sabendo que não era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida. E aí, depois enquanto fazia uma dessas obras, eu comecei, né, eu sempre gostei de me testar, né, assim, sem um objetivo definido, eu comecei a fazer prova de concurso público, né? Todos que apareciam eu fazia, e aí para poder fazer a prova, ver quantos pontos eu acertei, mas tipo assim, não tinha pretensão nenhuma de passar, né? Era só mesmo. Mas como eu sempre fui, assim, eu nunca fui estudioso, mas sempre fui interessado. Então eu também durante esse período eu fiz muitas pós-graduações, né? Fiz muitos cursos, porque eu sempre imaginei o seguinte, né? Que fica essa dica aí para o pessoal, que cada habilidade, cada conhecimento que você ganha é como se fosse uma ferramenta a mais dentro da tua malinha de ferramentas, né? E eu sempre fui muito medroso, medo de ficar desempregado e tal. Pô, tem que ter muitas ferramentas aqui, porque se eu for demitido, se eu sair dessa empresa, eu tenho que saber outras habilidades para eu poder me manter no mercado de trabalho. E aí, devido
a ter esses conhecimentos, né, de gerais, digamos assim, de várias áreas da engenharia, eu ia bem, até ia bem nessas provas de concurso, né, passei em alguns deles, dentre eles, né, passei no concurso de um banco público, onde ainda estou lá, né, já vai completar 17 anos, e lá eu descobri essas duas áreas, né, na faculdade. Eu já tinha vontade de trabalhar com orçamento, foi uma coisa que eu gostei na faculdade, então eu também já parti para o orçamento e aprendi muito no banco, mas também descobri no banco a área de avaliação de imóveis, né? Então foi outra área também que eu gostei, né, até porque tem tudo a ver com orçamento, né, o próprio método evolutivo e tal. Então acabou que casou bem certinho isso daí. Só que o que acontece? Eu também dou aula há muito tempo, né? Então eu falo que eu sou professor há mais tempo do que eu sou engenheiro. Eu dei aula em curso de alfabetização de jovens e adultos ensinando matemática. Eu dei aula há quase 10 anos na graduação, pós-graduação, e etc, etc, etc. Curso técnico. E o que eu comecei a sentir, né? Exatamente por ter estado 10 anos como professor de graduação, que faltava conhecimentos específicos, né, para profissionais que estavam entrando no mercado de trabalho. Então, profissionais, né, na área de orçamento de obras e na área de avaliação de imóveis. E também, claro, devido a eu ter, né, esse currículo, digamos assim, começaram a aparecer muitas oportunidades de consultoria. Então, em 2015, eu com certeza, eu sempre falo isso, eu era o mais medroso de todo mundo, de todos, no intuito de abrir uma empresa ou algo assim, mas em 2015 eu meti a cara e abri minha empresa. E de lá para cá, né, a empresa já vai fazer já quase 10 anos e ela vem só crescendo. E eu me arrependo assim, porque eu não comecei 10 anos antes, né? Então, basicamente, a minha história de empreendedorismo foi por aí. Agora, Murilo, eu tive uma oportunidade, né, de sempre ter emprego. Desde 15 dias antes de me formar, até hoje eu nunca passei nenhum dia desempregado, né? Então, isso, claro, é um privilégio, né? Isso, tanto em construtora quanto também, né, no banco. Mas eu percebo, né, pela minha experiência e com milhares de alunos que eu tive, tanto na faculdade quanto hoje, né, nas pós-graduações, nos cursos online, etc. e tal, eu percebo que o emprego, né, que eu tive a oportunidade de ter, ele está em extinção, tá? Então, assim, hoje é muito difícil você encontrar um bom emprego para engenheiro ou arquiteto. Emprego, aquele, né, dos nossos avós, com carteira de trabalho, 13º, férias. Não tem. Quando tem, quando aparece, tipo assim, salário, R$ 3.000, 4 mil já está assim, até alto pelo que eu vejo assim das oportunidades, né? Então, assim, hoje, o profissional de engenharia e arquitetura, ele tem que saber que é o seguinte, olha, não dá para ficar esperando emprego, não dá. Tu pode até ter isso como um plano B ali. Olha, se aparecer uma oportunidade de um emprego bom, eu entro, mas eu não posso ficar como plano A, ficar procurando emprego. Eu preciso buscar outras coisas, porque as oportunidades de emprego estão cada vez mais raras e cada vez com remuneração menor. Por outro lado, existe muitas oportunidades de prestação de serviço, tá? De você, então, de você empreender. Então, por exemplo, o tema da nossa live aqui hoje vai ser sobre a parte de avaliação de imóveis. É um exemplo, né? Que tem a parte de avaliações, de perícia, para bancos, tribunais, etc. Então, com certeza, essa é uma excelente oportunidade para quem está começando. Perfeito. E como que a gente tem uma trajetória ali, né? A gente vai olhando, vai vendo essas oportunidades, vai se arriscando também. Eu sempre tive essa mentalidade de ter a minha empresa, de fazer o meu negócio. Sempre fui nesse sentido, né? E como a monitoria é o mais próximo desse serviço desse serviço que a gente tem ali de CLT, por exemplo, que só que é uma prestação de serviços, que é uma oportunidade também, e que pode ser oportunidade de qualquer um que está aqui, né? Que entra no curso, que vai, que estuda, que faz a diferença. E entrando nesse campo sobre as oportunidades, então, onde encontrar essas oportunidades? Bem,
Primeiramente, Jennifer, isso que tu falaste aí é, sobre a oportunidade, por exemplo, né? Então, só contextualizando aí que o pessoal pode ter algum seguidor meu aqui que eventualmente não te conheça ainda. A Jennifer, ela se tornou aluna do nosso curso, né, de avaliação de imóveis e ela, naturalmente, ela começou a ajudar os colegas, né, dentro do grupo. Então, o pessoal perguntava como ela estava estudando, ela respondia e tudo. E até então, né, acho que isso foi o que, gente? Julho do ano passado, mais ou menos, julho de 2023, que a gente começou, foi, né? Aí foi em agosto, mais ou menos, que ficou como monitoria mesmo, né? Pronto. Então, o que acontece? Quando chegou lá para julho, até julho de 2023, era eu sozinho que respondia todos os alunos, todos, todos, todos. Mas é lógico que isso se tornou totalmente impossível e inviável, né? Então, teve um dia que eu nunca esqueço disso, que eu cheguei em São Paulo, para algum evento em São Paulo, e aí eu falando aqui com Vanessa, eu falei, Vanessa, não aguento mais, não dá, não dá, não dá. Aí falei com Leila Brito, né, que é uma grande parceira nossa, ela, Murilo, vê se tu encontra algum aluno para te ajudar. Eu encontrei 3 alunas ótimas. Eu falei, pô, mas essa minha área aqui de avaliação de imóveis é muito difícil. Eu acho difícil encontrar uma pessoa que tem esse perfil e tal. Aí, enfim, como eu vi a Jennifer ajudando, né, naturalmente ajudando, eu convidei a Jennifer para poder, né, oficialmente se tornar uma monitora nossa e me ajudar nas respostas, né, com os alunos, e correção de laudo, e etc. E de lá para cá, né, a nossa equipe aumentou, já estamos já com 6 pessoas na equipe de suporte. E o que a Jennifer comentou aqui, assim, né, falou sobre o que é importante a gente entender, cara, que nem tudo na nossa vida a gente precisa primeiro esperar um retorno antes da gente começar a fazer. Então, tipo assim, a Jennifer, ela poderia ter estudado, aprendido, né? E simplesmente tocado o barco dela. Mas o que acontece? Ela começou naturalmente a ajudar os colegas, né? Então, não pense que quando tu faz qualquer coisa que seja, que ninguém tá vendo o que tu tá fazendo, né? Então, alguém tá vendo ali. Então, se não fosse eu que tivesse visto a Jennifer, mas os próprios colegas do grupo teriam visto, já teriam visto ela como uma referência, porque ela estava lá ajudando as pessoas. Então, acho que é muito importante isso, a gente tentar sempre dar o nosso melhor, sempre fazer as coisas sem esperar um retorno, porque esse retorno ele vai vir naturalmente quando a gente faz um bom trabalho. Então, por exemplo, eu sempre gosto de contar uma história que em 2017, 2016, na verdade, eu praticamente estava entrando nas redes sociais. Então, em 2016, ninguém iria conhecer o Murilo, por exemplo, né? E eu era simplesmente um engenheiro de um banco que decidi fazer uma corrida de rua em homenagem ao Dia do Engenheiro. E aí eu saí batendo de porta em porta, em empresa, CREA, é, Sinduscom, falando o seguinte, olha, eu tô com essa ideia. Aí todo mundo, bora, vamos fazer. Só que assim, vamos fazer, faz tu, né? Dá aquele apoio institucional, mas enfim. Mas eu queria fazer, né? E algo que não tinha pretensão, como não teve, de dar lucro. Eu não queria ganhar dinheiro com aquilo. Eu queria fazer uma corrida de rua. Eu queria ver a avenida aqui litorânea cheia de gente correndo e saber assim, pô, isso aqui foi eu que fiz, eu que organizei, eu que e o que acontece? A gente pensa, tem gente que podia pensar assim, tá trabalhando de bobo, de besta, né? Tá tendo um trabalho louco e não vai ter nenhum resultado financeiro. E realmente eu não tinha nenhuma expectativa de resultado financeiro. Mas o que acontece? As pessoas viram, pô, quem é esse rapaz aí que tem esse perfil de liderança? Porque alguém que bota uma coisa para frente tem esse perfil. Então, várias pessoas começaram a me convidar para várias outras coisas, né? Aí, paralelamente com isso, a rede social foi crescendo e tudo. Mas, assim, desta corrida de rua que eu organizei, vieram muitas oportunidades de network e também de trabalho, né? Recebi indicações, porque o pessoal começou a me conhecer, seguir minhas redes sociais, né? Ver que na época eu falava muito de orçamento de avaliações, e aí começou a aparecer essas oportunidades. Mas voltando aqui à tua pergunta, gente, foi só para poder explicar para o pessoal que essa questão da proatividade ela é fundamental para qualquer pessoa em qualquer ramo. Tu perguntou sobre as oportunidades, né? Então, assim,
Murilo, eu penso o seguinte, que a gente, né, nessa área de avaliações e perícias, primeiramente, né, como é uma área, digamos assim, diferente, né, que a gente muitas vezes, né, 99% dos engenheiros e arquitetos não vêm na faculdade, a primeira coisa é a gente começar a estudar, né? Então, isso aí não tem para onde correr, né? Não existe atalho. É sentar a bunda numa cadeira e começar a estudar. Isso aí não tem para onde correr. Mas, em paralelo com isso, a gente já pode começar a buscar as oportunidades, tá? Então, por exemplo, uma das oportunidades que tem, digamos assim, mais acessível, né, para quem está começando, é a perícia judicial, porque se você for apenas graduado, né, não precisa de pós-graduação, nada disso, você pode fazer o seu cadastro no tribunal. Então já é uma primeira oportunidade aí nesse nosso ramo, tá certo? Lógico, né, nem você vai ter tempo de falar desses detalhes aqui, mas não basta apenas fazer o cadastro, né? Tem que correr atrás, né? Tem que se apresentar e tal. Então não é que vai cair, eu faço meu cadastro online e a partir de amanhã começa a cair trabalho para mim. Pode até acontecer, como já teve alunos que aconteceram, Verdade. mas não é o mais comum. Aí, em paralelo com isso, já olhar os editais dos bancos, né? Então, por exemplo, o edital do Banco do Brasil, e do BNDES está aberto. Ah, Murilo, mas o BNDES quase não tem demanda, é verdade. Mas o Banco do Brasil tem, né? E lógico, claro que a demanda vai depender da quantidade de regiões que você atende, né? E da quantidade de serviços, de atividades que você atende. Então, por exemplo, tem uma aluna nossa, né, a Mariana, eu sempre gosto de citar o exemplo dela, que ela se esforçou um pouco mais, entrou no nível AVA 06, que é o nível máximo do banco, então com isso ela está em 6 filas, e ela já faturou R$ 25.000 em um mês, somente no Banco do Brasil. Então, por que não começar em paralelo com o estudo, em paralelo com o cadastro nos tribunais, a já ir cumprindo os pré-requisitos, né, para os bancos. Então, o Banco do Brasil, digamos assim, hoje é o mais simples de entrar, porque se você quiser entrar, por exemplo, independente do estado que você mora, em AVA 03, que é uma atividade intermediária, basta tu ter 2 laudos prontos, né? Um do método comparativo e um do método evolutivo. Na Caixa agora, né, subiu um pouquinho a régua, mas tivemos diversos alunos, né, que falaram lá, falaram, pô, Murilo, saí do zero, em 34 dias consegui fazer o que tinha que ser feito. Então, tudo depende do esforço de cada um, né? Então, acho que os 2 pontos iniciais nessa área de avaliação de imóveis é isso, é pensar no credenciamento nos bancos, né? No caso do Banco do Brasil, que está aberto agora, e do BNDES, para poder a gente ir ganhando experiência, né? E, em paralelo com isso, os tribunais. E depois, né, tem outras diversas oportunidades aí que vão surgindo, principalmente quando você já é credenciado num banco ou cadastrado no tribunal, porque isso gera um selo de qualidade, né? Quando você é engenheiro credenciado junto a um Banco do Brasil, pô, uma empresa que está presa em uma avaliação de imóveis, um advogado já te olha com outros olhos, porque tu passou por um processo, né, de validação das exigências de um banco, né, para poder estar atuando naquela área. Verdade. E muito do que você falou foi, eu fui até olhando aqui nessa minha trajetória, que foi, tô fazendo ali, aí vem alguém, chega uma parceria, tem algumas pessoas aqui também que seguem aqui no perfil e olhar e falar assim, nossa, você faz esse tipo de avaliação? Como que é? E vem, orçaram ali. Então, são coisas que a gente vai de pouquinho em pouquinho também. Tem essa parte privada, né? Dos bancos, públicos e privados. Tem a parte do tribunal, mas também tem esses clientes que estão aí precisando do nosso serviço também. E se a gente não vender o nosso serviço, alguém vai estar vendendo, né? Então, alguém vai estar mostrando ali, vai estar fazendo, e cabe a nós mostrarmos o nosso serviço também. E aí entra a proatividade que você também estava comentando, né? É, Então, eu vou um passo. só te dar um exemplo aqui, Jennifer, aí já tu pergunta. Eu também sempre gosto de mostrar para o pessoal aquela live que eu fiz com uma advogada, né? Então, o que acontece? Hoje, um grande cliente que nós temos, né, quanto avaliador e perito, são advogados, para a gente atuar como assistente judicial, né? Então, lógico, a gente pode usar a nossa própria rede social e pessoal
para começar a divulgar esse tipo de assunto, né? Que a gente está trabalhando com avaliação de perícias. Então, pô, no churrasco do fim de semana, né? Se você tem ali algum amigo, algum parente que é advogado, já começa a falar sobre isso. E aí, como é que estão as oportunidades nesse mercado e tal? De repente a pessoa está até precisando já e não conhece ninguém, nunca imaginou que você atuasse com isso. Mas também fazer essa prospecção mais ativa, né? Uhum. Então eu fiz uma live com uma advogada que era especialista em direito imobiliário. Então, ou seja, imaginei, pô, se ela é direito imobiliário, deve precisar toda hora de laudo, de engenharia, de arquitetura e tal. E aí eu perguntei para ela se ela já tinha precisado, né? Só para poder confirmar. Ela disse, já, preciso bastante tudo. Aí eu falei, tá, mas tu tem escritório de advocacia há quantos anos? Ela, 10 anos. Eu, tá, beleza. Nesses 10 anos, quantas vezes um engenheiro ou um arquiteto já foi aí te levar um cartão de visita? Nenhuma. Então, assim, basta a gente enxergar as oportunidades e, né, fazer o que tem que ser feito. Você pode fazer o curso que for, a pós-graduação que for, mas as pessoas não vão começar a bater na tua porta para te oferecer trabalho se você não fizer esse tipo de prospecção ativa, né? Uhum. Nossa, verdade. Isso é verdade. E então vamos falar aqui também sobre um passo a passo para o credenciamento no banco, né? Como que funciona isso? Como que vai ser a questão ali? O que que você precisa primeiro? Que é a empresa, né? Como que funciona para a gente? Fala um pouquinho para aí. Bem, vamos lá. Primeira coisa que existem algumas variações entre editais, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o edital. E assim, vou dar um exemplo aqui, porque coincidentemente, acho que eu estava fazendo algum, algum, algum post sobre o edital do Banco do Brasil e ele está aberto aqui na minha frente no computador. Ele tem 200 páginas, o edital. Tu fala, pô, mas 200 páginas para poder ler. Não, mas calma. Antes de se desesperar, 120 páginas são as regiões de atuação, né? Então, ou seja, o edital tem 80 páginas. Você consegue ler isso tranquilamente, tá? Em 2 horas, 3 horas, anotando, fazendo as anotações, tipo, o que ficou com dúvida, deixa eu anotar aqui, né? Então, primeira coisa é isso, tá? Mas basicamente, assim, de forma bem resumida mesmo, é preciso a pessoa entender que quem se credencia é uma empresa, tá? Mas, o que é importante? Essa empresa ela não precisa ser tua, não precisa ser no seu nome a empresa, não precisa ser o sócio, nem o proprietário, nem nada. Isso quer dizer o quê? Que você pode ou oferecer esse tipo de serviço para quem já tem empresa, ou, como é o nosso caso, tem muitos alunos nossos, muitos, que querem expandir a área de atuação da empresa deles, né? Por exemplo, posso citar aqui, vou dar um exemplo aqui só de 3 aqui. A Elaine, né? Que ela já está com contrato com mais de 35 órgãos públicos de todo o Brasil. Ela é da região sul, né? Do Paraná, mas ela já tem contrato em Sergipe, ela já tem contrato na região norte do Amazonas, né? Saudar nosso amigo e coordenador Henrique Bosco aí. Então, a Elaine é um exemplo disso, e ela, quando eu postei, né, alguém tinha perguntado isso para mim, eu falei, olha, tem um monte de aluno nosso querendo contratar pessoas que não querem abrir a sua empresa. E a Elaine até me mandou uma mensagem, não, Murilo, ó, pode indicar meu nome aí, que eu quero sim pessoas também para compor a minha empresa. Tem a Deise Ferres, né, que é de Minas Gerais, mas que também já está atuando já em Minas Gerais, Paraná, Goiás. Tem o Jean Bernardi, que se eu não me engano ele é de Santa Catarina, que também já tem contrato com mais de 30 órgãos públicos de todo o Brasil, que quer contratar outros profissionais. Então, assim, não obrigatoriamente você precisa abrir o seu CNPJ, né? Mas o que eu quero, quando você começar a atuar nessa área, você vai entender que o seguinte, que se tem tanta gente, né, alunos nossos que estão querendo contratar, que estão expandindo a sua empresa, é porque tem oportunidade. Então, tenho certeza absoluta que mesmo quem não for querer abrir o seu CNPJ agora, pode começar a prestar serviço para essas empresas e esses profissionais, mas eu tenho certeza que daqui a um ano vai querer abrir a sua própria empresa, né, fazer seu próprio credenciamento, porque afinal de contas, né, em vez de receber 50% do valor da ordem de serviço, né, se ele for o proprietário da empresa, vai receber 100%. Tá? E hoje,
abrir uma empresa não é um bicho de sete cabeças, né? Não é um bicho papão. É algo relativamente simples, tranquilo, rápido, e os custos para abrir e para manter uma empresa não são hoje nada exagerados, né? Então, assim, é bem tranquilo em relação a isso. Então, essa é a primeira exigência, tá? Então, independente se for sua ou de terceiros, tem que ter um veículo para se credenciar. O veículo é uma empresa, tá? Beleza. Aí depois, em geral, tá, os editais de credenciamento, eles têm a exigência de um certificado, né, de 20 horas que aborde o tópico, o tema inferência estatística aplicada à avaliação. Tá? Por quê? Porque no nosso dia a dia, 99,99% das demandas que a gente vai receber no banco demanda inferência estatística. Então, o banco ele coloca essa exigência, né, para poder saber que a pessoa ela fez algum curso, alguma capacitação nessa área. Mas também o banco ele pede, né, uma experiência, né? Eu vou colocar aqui entre aspas essa experiência, porque o que acontece? Quando alguém fala assim, tu tem que ter experiência, a primeira coisa que a gente pensa é assim, tá, mas experiência são anos de atuação, né, nessa área. Não. O banco ele não pede isso. O banco ele pede que você apresente um número X de laudos, né? Então, por exemplo, no Banco do Brasil, né, pode ser, dependendo do estado que tu morar, para você entrar no primeiro nível, são 1 ou 2 laudos, né, dependendo do estado onde você mora. Então, esse laudo, você tendo o conhecimento, você pode fazer amanhã, começar a fazer amanhã e em uma semana tu tá com o laudo pronto, tá? Então, por isso que também é relativamente tranquilo. Temos muitos alunos que com 30 dias, com 40 dias, saíram do 0, e estavam com tudo pronto, inclusive conseguiram pegar o primeiro ciclo da Caixa Econômica, tá? Então, basicamente, assim, de forma bem resumida, é isso. É encontrar o veículo, que é o CNPJ, sendo seu ou de outra pessoa, para você se credenciar. 2, ter o certificado do curso de 20 horas. E 3, ter 1 ou 2 laudos para fazer o credenciamento. Inclusive, já estou até avisando aqui, se alguém, né, que está aqui tiver o certificado e tiver esses 2 laudos, né, um pelo método comparativo e um pelo método evolutivo, pode falar comigo que a gente faz o match aí com os alunos que querem contratar, tá? E uma coisa também pra gente, que pode ser importante ali, a pessoa saber, mas como assim da empresa? O que eu coloco? O que eu faço? Nesse tempo, por exemplo, quando eu entrei no curso, em 2 meses eu já tinha os 2 laudos prontos, eu já tinha minha empresa aberta e registrada no conselho. Então tem que ter, essa empresa tem que ter a CNAE de serviços de engenharia ou serviços de arquitetura, né, que é muito importante ter um desses CNAEs. Também tem que olhar o edital, os códigos que o edital pede ali para liberação de nota fiscal, são outros trâmites que você vai estar lendo o edital, entendendo, e aí vai conseguir fazer aquele checklist, que quem é aluno elite também tem um checklist lá, prontinho dos editais, né? E então, tendo essa empresa, ou participando de uma empresa, né, como responsável técnico, tem algumas diferenças também entre os bancos. O Banco do Brasil, que está aberto aí, e muita gente começou a valorizar mais agora, né? Porque teve esse ciclo da Caixa, viu o nível de exigência que a Caixa pediu. A menor atividade foram 7 laudos. Mas, que o professor falou, né? Que teve gente com 30 dias, 34 dias, já conseguiu, fez e cumpriu todos esses requisitos. Por quê? Porque quando você aprende a fazer um laudo, você já vai pegando mais técnica, vai entendendo um pouco mais ali do mercado, tendo esse feeling do mercado, e vai conseguindo entender também melhor o programa. Então, você consegue fazer as coisas um pouco mais rápido. Então, quanto mais laudos você for fazendo, você vai ficando um pouco mais ágil nisso. Mas também não quer dizer que seja sempre fácil. Sempre tem desafios, vem uma coisa nova, vem uma ordem de serviço diferente, e você vai ter que estar estudando e se adaptando ali também. Então, você tem a empresa, ou você é responsável técnico de uma empresa, vai ver a documentação, vai ver as exigências, vai ter esse preparo e vai se credenciar. E tem 3 metodologias, né? Aí pode falar pra gente?
Sim, Todos. sim. E quanto a essa questão que tu comentou do Banco do Brasil, né? Assim, eu fico bem tranquilo, porque não tem nenhuma pessoa, acho que no planeta Terra, que falou mais disso do que eu durante todo o ano de 2023. Eu falei, olha, pessoal, ano que vem, eu acho, minha opinião, que em abril vai abrir o edital da Caixa. É importante você se credenciar logo no Banco do Brasil para você ganhar experiência. Como o processo, né, os documentos são muito similares, você fazendo do Banco do Brasil, né, tu já vai estar com tudo pronto. Pô, eu falei isso demais. E aí o que acontece? As pessoas disseram, não, não, mas me disseram, alguém me disse que esse edital da Caixa vai sair só no final do ano, porque os contratos das empresas só finalizam no final do ano. Eu falei, pessoal, esse contrato vai abrir antes, né? Lá para abril deve abrir, para poder dar tempo de analisar essas documentações. Mas as pessoas, elas querem esperar até o último momento, né? E muitas pessoas perderam a oportunidade. O prazo foi muito curto, né? O prazo que o banco deu de 15, né, dias inicialmente, prorrogou mais uma semana, ficou 20 dias, e o prazo é realmente muito curto. E agora, de novo, né, eu vou avisar, né, para eu ficar tranquilo, eu vou falar, olha, na minha opinião, tá, na minha experiência, deverá abrir um segundo ciclo no segundo semestre. E eu tenho vários motivos para achar isso, tá? Eu até fiz um post sobre isso. Primeiro, se não fosse para abrir outro ciclo, o banco podia encerrar o edital. O edital ele não está encerrado, ele permanece vigente. Tem outros editais, né, por exemplo, de credenciamento de corretor para vender o imóvel, que o banco encerrou o edital, encerrou, acabou. Aí realmente não tem mais como abrir outro ciclo, porque encerrou. Então, se ainda está aberto, é porque pode ser que abra um próximo ciclo. Segundo, como o prazo foi muito curto, várias pessoas, e até mesmo credenciados atuais do banco, que hoje estão trabalhando para o banco, não tiveram tempo de se preparar. Então, é natural que o banco vá abrir um próximo período, até porque o banco tem interesse que quem é credenciado hoje continue sendo credenciado. Por quê? Porque é um profissional que ela já treinou, né, que já conhece os procedimentos. Então, é óbvio que ela quer dar uma oportunidade para essas pessoas que não conseguiram fazer. Então, pô, ela abriu o primeiro ciclo, né? Agora todo mundo já sabe quais são as exigências, tem tempo para se preparar para um segundo ciclo. E mais um motivo que eu acredito que vai abrir esse segundo ciclo é que vai muita gente que não vai ser habilitada nesse ciclo, tá? Por quê? Porque enviou algum documento errado, porque o laudo pode ser reprovado. Então, o próprio edital já diz o seguinte, que essas empresas que não conseguiram se habilitar agora, elas terão uma última oportunidade no segundo ciclo. Isso é uma diferença bem significativa do edital da Caixa e do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil, tu pode tentar 10 vezes, só que só pode tentar a cada 90 dias, caso tu fique reprovado, né? Então, mas tu pode tentar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Só vai ficar perdendo tempo porque a cada vez, a cada 3 meses, tu pode fazer uma nova tentativa. No caso da Caixa, o edital diz que quem ficou inabilitado só pode mais uma última vez. Então só tem uma segunda chance e aí realmente acabou. Tá? Então, já estou avisando aqui, pessoal, assim, Murilo, se fosse para você estimar quando é que isso vai acontecer, eu, Murilo, vou aqui de novo, né, usar os meus poderes de magia aqui, né, minha bola de cristal, eu vou dizer que deve ser entre setembro, tá, e novembro. Por que eu acho isso? Porque da vez passada, né, o banco demorou, né, em 2019, quando abriu o edital, demorou mais ou menos 3 meses para analisar os documentos, tá? Então, também estou prevendo 3 meses. Então, maio, junho, julho, agosto. Então, na minha percepção, em agosto para setembro, deve estar saindo aí essa relação de quem foi aprovado e quem não foi, tá? Isso é a minha opinião com base na minha experiência, tá? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, nada disso. Então, acho que em agosto para setembro deve estar saindo essa relação do primeiro ciclo. E logo na sequência deverá abrir mais um ciclo, de novo, prazo curto, 15 a 20 dias, tá? Jennifer, antes disso eu vou propiciar para ela assim, um dia no spa, para poder ela aguentar
as 3 semanas de pânico que a gente passou da vez passada com os alunos, né? Corrigindo os laudos dos alunos e tudo. Tá gravado, E por que tá gravado essa live aqui, hein? que eu acho que vai abrir lá para agosto ou setembro? Para poder exatamente ter mais 3 meses para eles corrigirem, né, a documentação do segundo ciclo. Porque lembrando que, mesmo quem se credenciar no primeiro ou no segundo ciclo, as ordens de serviço deste edital só começam em fevereiro. Então, por isso que eu imagino que seja mais um ciclo esse ano. Ah, Murilo, e ano que vem pode ter mais um ciclo? Aí o que acontece? Eu acho que se nesse segundo ciclo o banco atingir uma quantidade similar de credenciados que tem hoje, né? Então, hoje, em 2023, tem 6 mil credenciados. Se chegou nesse valor, pode ser que não abra mais ano que vem mais nenhum ciclo, tá? Ou pode ser que aconteça o seguinte, que também está previsto no edital, que o banco veja o seguinte: olha, São Paulo já tem a quantidade de credenciados que eu tinha antigamente. Mas, por exemplo, Cuiabá pode não ter. Então, pode abrir por região. Ó, abriu o terceiro ciclo, mas agora vai ser só para a região de Cuiabá, São Luís, Porto Alegre. Então, só nos lugares onde está faltando. Então, por isso, tá? É importante aproveitar que realmente pode ser que esse segundo ciclo seja o último. E já respondendo a pergunta aqui do Thiago, quem se credenciar no primeiro pode acrescentar atividade no segundo? Tiago, depois está uma lida lá no edital que não obrigatoriamente precisa esperar o ciclo quem já está credenciado. Então, se tu for habilitado no primeiro ciclo, aí daqui a 2 meses tu quer aumentar uma atividade. Tu vai fazer uma requisição para o banco e o banco vai, se ele entender que é pertinente, que tem necessidade, ele vai acatar essa tua solicitação, tá? Então, não depende de o ciclo estar aberto, mas também não é uma coisa automática. Você tem que solicitar e o banco vai analisar e aprovar ou não esse teu acréscimo de atividade. Mas voltando aqui, né, a pergunta da gente, Tem, né? Hã? E o contrato também, se você quiser tirar, Sim. o banco vai ver se Isso. vai aceitar você tirar essa atividade. Então, presta atenção em qual atividade você vai colocar lá também, né? Isso, mas voltando à tua pergunta sobre os métodos, né? Então, só para o pessoal entender aqui, basicamente esses editais de credenciamento, eles têm 3 métodos, né? O método comparativo, evolutivo e involutivo, tá? O comparativo é o que tu vai utilizar em 99,9% dos casos, que são para as avaliações mais corriqueiras, né? Um lote, um apartamento, uma casa. E aí nós temos as avaliações que são de imóveis, digamos assim, mais atípicos, né? Ou seja, que são imóveis que eu não vou encontrar outros imóveis similares para fazer o método comparativo, como, por exemplo, uma escola, em determinadas regiões, galpões, né? Às vezes não tem a quantidade suficiente de dados para fazer a comparação, hospital, igreja, enfim, imóveis mais comerciais, digamos assim. Lógico, com exceção de salas e lojas, né? Porque isso aí dá para fazer pelo comparativo tranquilamente. Mas prédios comerciais, né? Em geral, é o método evolutivo. E o método involutivo, né? Que ele seria uma avaliação econômica, né? Geralmente mais voltado para empreendimentos, né? Ou o que é o mais comum de tudo é para glebas urbanizáveis, ou seja, terrenos muito grandes que também você às vezes não consegue encontrar terrenos da mesma dimensão, né, ou de dimensão similar, para fazer pelo método comparativo. Então, nesse caso, faria pelo método involutivo. Então, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, que a Thaís aqui até perguntou qual o prazo do edital, ele está até 2027 aberto, mas tem um parágrafo do edital que permite que o banco ele feche antes, tá? Então, portanto, também não dá para ficar aí esperando eternamente, porque pode acontecer, tá? Inclusive, eu tenho achado, a minha percepção, é que o Banco do Brasil, ele entende que ele já está com uma quantidade bacana de credenciados. A minha percepção, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho percebido eles mais criteriosos nas análises dos documentos e laudos. Então, isso é um indício de que eles já estão querendo dificultar um pouquinho esse processo. Então, isso pode ser, né, que eles fechem esse edital antes desse prazo de 2027, tá? Então,
portanto, não dá para ficar esperando muito tempo. Mas só voltando aqui à questão do edital 2023 do Banco do Brasil, que eu até comentei que a colega Mariana, né, ela está em todas as atividades, né, que são 6 atividades no Banco do Brasil, né, ela, para poder você se credenciar no AVA 06, tu precisa de um laudo do método comparativo, um laudo do método evolutivo e 2 laudos do método involutivo, tá? E aí, com isso, né, você vai conseguir pegar, por exemplo, laudos que, pô, só um laudo de R$ 9.000, né, por exemplo. Então, pô, eu pegar um desse, né, a cada 2 meses e no decorrer, e no meio dentre esse, eu pegar um de 1.450 aqui, um de 450 ali, um de 2.100 aqui, outro de 2.300 ali, com certeza já é uma renda complementar bem interessante. E lembrando que eu não preciso ficar exclusivo apenas com o Banco do Brasil, né? Então, eu digo que é um primeiro passo, né? Vou aproveitar o próximo ciclo da Caixa, vou ir para a perícia judicial, vou fazer prospecção com advogados para ser assistente técnico, e aí eu começo a expandir a minha área de atuação. Ó, o Vinícius aqui, que também, só um Vinícius aqui que também é nosso monitor, né? Diz aqui que a Errata 4 também está indicando aí que pode querer fechar esse edital antes, né? Então, por isso, não vai ser falta de aviso, Vinícius. Estamos avisando aqui que isso pode acontecer. Depois não é da chorada. E tem o edital do Banco do Brasil que está encerrando o de 2019. E pode ser que venha outro edital aí também para substituir, né? Pode ser, pode não ser, dependendo, porque já tem essa demanda também entrando no do 23. E o nível de exigência que eles estão fazendo agora está muito alto. Então, também realmente tem essa percepção. E outra observação é que no edital da Caixa, ele tem um prazo de vigência ali da atuação de 2 anos, de 20 meses, na verdade, né? E A aí Caixa é 20 meses que pode ser prorrogado. pode ser isso. Então, a gente viu que um edital que antes 5 anos ali passou para esses 20 meses, que podem ser prorrogados, né? Mas já fica essa atenção de como está movimentando, como está mudando também. E o nível de exigência subiu bastante, também eu acho que por ter muita gente está relatando muitas coisas, falando assim, nossa, mas é feito disso, feito daquele jeito, e vai lá e paga alguém para fazer a vistoria em tal lugar, caiu muita qualidade, então a Caixa fez o quê? Elevou essa régua, né? Então, para você conseguir ter ali os profissionais que são bons, que não podem ficar atuando mais, pegando, abraçando o mundo, por quê? Porque tem espaço para todo mundo, mas tem espaço onde você consiga alcançar, né? Com a equipe que você tem ali também, né? De responsáveis técnicos. Então, são coisas que a gente tem que estar olhando que modifica de um edital para o outro. Uma exigência do Banco do Brasil também que tem ali, que a gente sempre passa da recomendação de usar o RGI, que tem alguma área, né, averbada, mas que no edital da Caixa eles liberaram esse RGI sem uma área ali, né, podendo ser, por exemplo, lote para uma casa, que ela não teve nenhuma averbação, e aí eles colocaram que tudo bem, estaria aceito. Mas o Banco do Brasil já é contestável. Então, também tem essas coisas que a gente tem que estar olhando e, por isso, uma mentoria faz total diferença. Porque a gente consegue ter essa noção do que está fazendo de exigência de um edital para outro, consegue passar uma régua que você entra em um, você consegue entrar nos outros. E tem um mentor que é ser, por exemplo, o Vinícius que está aqui. O banco foi bem chato, bem cri-cri ali em cima, e ele teve que entrar com recurso, mas esse recurso foi falando, foi tendo um mentor que olhasse e falasse assim, olha, a gente pode ver isso, pode fazer aquilo, o banco está querendo isso, você pode enviar de tal forma. Então tem esse acompanhamento também, além da correção dos laudos, que faz toda a diferença. Você quer ver como tá sendo o seu método comparativo, seu método evolutivo, seu método involutivo. Tem aqui a correção dos laudos completos, tem a correção da etapa do SISDEA, tem as perguntas que tem no suporte, que a gente está sempre ali respondendo. Então tá o tempo todo, sem contar dos outros bancos, dos outros serviços, das perícias. Então tem um acompanhamento muito grande. E diferente de a pessoa que às vezes só fez um curso ali, pequeno, de 20 horas, e foi e começou a atuar. Então, tem essa diferença também que a gente vê numa mentoria. Então, eu realmente venho exaltar a questão da mentoria, porque tem um mentor ali, o Murilo Reis, ele já está ali, ele já sabe como funciona, ele já caminhou isso, ele pode
orientar. Então, você consegue ter essa segurança muito maior. Como, por exemplo, os alunos que em 34 dias conseguiu lá a exigência da Caixa, que o mínimo 7, 8 laudos, né? Então, a gente vê essas exigências subindo, mas que a gente, com até pouco tempo, consegue se esforçar, né? Ser proativo, consegue ter cumprindo, né? Consegue estar cumprindo essas exigências e entrando com mais segurança, né? Seja o mercado que for. Temos aqui, Tem uma ó, pergunta aqui, tem uma pergunta aqui da Fernanda, que eu queria responder. Ela perguntou o seguinte: se puderem falar um pouquinho sobre o BNDES, se é válido para credenciamento. Olha, válido é, né? Agora, de fato, a demanda do BNDES é muito baixa. Eu acho, assim, minha percepção, minha opinião, paga para fazer o credenciamento no BNDES? Não. Não é basicamente ou muito parecido com o credenciamento do bebê? É. Então, por que não fazer? Porque, primeiro, né? Vai que sai. E segundo, pessoal, é preciso a gente pensar em portfólio, em currículo, né? Então, ali é mais um plus no teu portfólio. Pô, eu sou credenciado no BNDES, no BB, na Caixa. Então, por questões de currículo, eu, Murilo, recomendo sim fazer no BNDES, mas de fato as demandas do BNDES são muito poucas. Agora, do Banco do Brasil, né, que a Fernanda perguntou aqui, também está aberto, tá, Fernanda, até 2027, porém, de novo, né, pode ser fechado antes. E o Banco do Brasil, né, depende muito também da quantidade de atividades que você se credencia, por isso é importante você se esforçar para tentar pegar uma quantidade maior de atividades ou entrar numa atividade mais simples, porém não se acomodar com ela. Então, pô, vou aqui logo me credenciar na primeira atividade que é possível. No meu estado é AVA 03, beleza. Mas o que acontece? A cada 3 meses eu posso acrescentar. Então, pô, se em 3 meses tu não conseguir fazer um laudo do método involutivo, que aí tu já poderia passar para um AVA 4, AVA 5, né? Aí é questão mesmo de se esforçar e fazer, porque aí você começa a participar de mais filas, né? E pegar serviços mais complexos com valores mais atrativos, né? Então, aquilo que eu comentei, se eu pegar só um laudo de R$ 9.000, já é um valor muito bom. E sem contar que você fazendo esse involutivo, sendo ali o banco seu cliente, porque está prestando serviço para o banco, tendo essa credibilidade, né, que o professor falou, eu sou credenciado no Banco do Brasil, já teve um nível ali de exigência que a gente cumpriu. Então a gente sabe o que está fazendo. Então, para a gente chegar, por exemplo, para uma imobiliária, para um advogado que precisa desses serviços, porque está ali fazendo negócios, porque está ali precisando entender, aquela gleba, o que eu posso fazer com ela? E uma experiência própria é que eu fiz um serviço para uma imobiliária, peguei uma gleba para poder fazer esse estudo e essa gleba eu fiz 3 tipologias para poder estudar, né, ver como realmente impacta o tipo de projeto naquela gleba. Eu fiz uma primeira tipologia de loteamento e ela ficou ali cerca de 3, 4 milhões. 2, 3 milhões, na verdade. Fiz uma segunda tipologia que foi de prédios e de apartamentos ali, né? E ela deu uma diferença ali ficou com 6 milhões, 5 milhões. E eu fiz uma outra tipologia de condomínio de galpões. Então, fazendo vários galpões naquele espaço. Chegou a ser a 20 milhões. Então, olha a diferença. Você vender uma gleba, vender um terreno por 3 milhões e conseguir vender ele por 20. Então, olha como um estudo faz a diferença, como você entender a vocação daquele terreno faz diferença. Então, é muito mais fácil de chegar em qualquer imobiliária, de chegar em uma agência ali, né, de uma advocacia também, né, um escritório de advogados na parte de imobiliária, e mostrar esse serviço, falar assim, olha a diferença que isso faz. Você pode estar ganhando dinheiro, você pode estar conseguindo olhar para o seu cliente e oferecer aquilo ali para ele, e ele vai ter um estudo e vai ter uma análise também de viabilidade daquele negócio. Então, é uma forma de você também conseguir dar mais confiança para o cliente, para o comprador que está ali. Então, é um mercado de negociação muito amplo. Então, você tendo o banco ali, é muito mais fácil de você conseguir alcançar outros clientes particulares também, né? Então, faz muita diferença. E é uma renda que você vai compondo. Então, não é promessas de valor, mas é aquilo que,
com a proatividade, né? Tudo que a gente for falando aqui, ó, é um passo a passo para você conseguir estar melhorando ainda mais, né? Ó, a Thaís falou aqui, ó. Uma dúvida que me surgiu esses dias. Se um cliente me contratar particular, ele pode utilizar esse laudo para o banco? Não substitui, né? Você pode ter o valor, você pode encontrar e contestar caso o banco coloque um valor bem menor, muito diferente daquilo que vocês estão querendo, né, professor? Só tem, assim, exatamente, Thaís, por que que o banco, em geral, ele não permite isso? Porque exatamente é um conflito de interesse, né? Se eu puder contratar o meu avaliador, eu posso chegar para o meu avaliador, né? Falar o seguinte, ó, eu vou te pagar aqui, né? Tu me cobra quanto? Ah, eu te cobro, sei lá, 5.000. Ó, eu vou te dar 10, só que eu quero que esse laudo aí, em vez do valor ficar do imóvel 1 milhão, eu quero que chegue em 2 milhões. Te vira aí. Então o cara poderia, esse profissional, né? Se ele não tivesse ética, ele poderia ser tentado a fazer um laudo, né, forçando o valor para atender aquele cliente. Então, é igual o juiz, né? O juiz ele não quer um perito que é uma pessoa isenta, o banco também quer um profissional isento. Então, por isso que ele pega dos credenciados. Tem uma única exceção que eu conheço, tá? Que é o Banco do Nordeste, que, salvo engano, até imóveis de 300 mil, ele aceita que você leve um laudo, né? Então é uma exceção, mas em geral esse laudo não vai substituir o do banco, não, tá? É isso aí. E o Costa Sônia falou também, ó, fiz inúmeros estudos de viabilidade anos atrás, mas para fazer essas opções o importante também é ter muito conhecimento da legislação. Faz toda a diferença. Por isso que a gente tem que estudar muito, né? Tem que estar se atualizando o tempo todo. A lei não atualiza muito assim, mas a gente precisa atualizar os nossos métodos, porque as taxas vão mudando, a composição, o fluxo de caixa. Então, tem muita coisa ali que é dinâmico, né? Que vai estar mudando com o tempo e a gente precisa estar entendendo isso também. Ainda mais essas atividades que são maiores, né? E isso é uma grande vantagem do arquiteto, né? A entrar nessa área, porque o arquiteto ele tem muito mais conhecimento de legislação urbanística, né, de taxa de aproveitamento. Então, vou dar um exemplo aqui, quando a gente faz um involutivo, né, vamos supor que a gente faça um involutivo de lote. A gente geralmente pega ali o valor e já atribui já um percentual de área útil, mas às vezes o arquiteto ele sabe, olha, nessa região aqui não pode ser assim, tem que ser uma área institucional maior, não pode construir no terreno todo. Então, o arquiteto ele tem essa percepção muito maior. Então, até como o exemplo que a Jennifer deu aí e que a Sônia também deu aqui, você chegar para um cliente e apresentar diversas opções, né? Então, tá aqui, ó, fiz aqui um estudo da tua área. Se tu fizer galpão, tu consegue isso aqui. Se tu fizer loteamento, tu consegue isso aqui. Se tu fizer casa, tu consegue isso aqui. Então, pô, dá dá muita informação para para o teu cliente, né? Decidir se ele quer empreender, se ele quer vender aquela área, por quanto ele vai vender, ele sabe as margens, né? De valorização de cada tipo de empreendimento. Então, isso realmente é muito bom. A receita maior é o risco, mas também a gente vê esse retorno, né, de investimento. Então é importante estar olhando isso também, né? E essa opção. E é para você olhar para o cliente entender e falar assim, nossa, porque às vezes ele olha ali o terreno, o que que eu posso fazer aqui? E a gente está ali para orientar, né? E a Sônia falou, principalmente a legislação específica de cada município, exatamente, ou das partes do município. E tem lugares que ainda não tem legislação, né? A gente tem que olhar o que está mais próximo, o que se adapta ali, o do estado. Então são coisas que a gente tem que estar realmente pesquisando muito. Ó, tem um projeto de aprovação de um condomínio vertical. Posso usar para fazer involutivo? O método involutivo? O que você acha aí, professor? Olha, poder pode, tá, Orlando? Só que assim, a gente hoje, a gente fica um pouco refém, né, do que o analista do banco, se ele vai concordar ou não com isso daí. Vou dar um exemplo aqui. Eu, Murilo, eu ensino, né, e até vou fazer uma mentoria específica sobre isso, usar o método involutivo para fazer, por exemplo, avaliação de casa em construção. Os avaliadores do banco não têm acatado, né? Então, tipo assim, eu acho que o avaliador do banco, ele exagera um pouco o nível de avaliação que ele tem que fazer. A exigência é apresentar um laudo pelo método involutivo. Então, independente de qual seja
o teu projeto hipotético, se é uma casa em construção, se é um condomínio vertical, como tu está recomendando aí, se é uma gleba urbana, se a pessoa fez e fez de acordo com a norma, na minha percepção, tá? Pelo menos é o que eu penso, eu aprovaria, né? Porque o importante é saber se a pessoa se ela sabe fazer o método involutivo de acordo com a norma, né? Então, assim, é sim possível, tá, Orlando? Inclusive, uma das mentorias que a gente tem lá no nosso curso, que foi com o Leonardo Coimbra, ele fez um exemplo, né, de aprovação de um prédio vertical, né, de baixa, de poucos pavimentos, mas fez, né? Então é possível sim. Agora a pergunta-chave é: será que o analista do banco vai aceitar? Então, assim, o que eu acho mais fácil, assim, né, aquela bola de segurança é fazer gleba, que é o mais comum, né? Fazer de gleba urbana, mas o risco é menor. E entrando um pouquinho sobre a questão dos prazos ali da elaboração de ordem de serviço, né? Então, um olhar mais depois de credenciado. Então, por conta, até por experiência própria, a gente ali tem no Banco do Brasil, por exemplo, 6 dias úteis para a gente fazer todo o serviço e enviar. Isso nas atividades menores, né? De AVA 01, AVA 02, AVA 03. Então, você tem esse prazo para você fazer. Então, você recebeu a ordem de serviço, no outro dia já começa. E você tem 2 dias para você agendar a vistoria. Se você não agendar, você pode ser multado, penalizado ali, né? Com a pontuação. E a sua empresa pode acarretar algumas consequências para isso. Então, tem prazos para tudo. Então, é importante você saber fazer, como fazer, e ter essa agilidade também para a gente conseguir cumprir a demanda, para sua empresa não ser penalizada. E assim entra também o olhar de você que está querendo expandir também sua empresa. Você também tem que confiar naquele profissional de que ele vai fazer. Então, por isso que você vai mandar lá seus 2 laudos ali no mínimo. Porque você está levando o nome da empresa. E a sua empresa, não importa se você está aqui no Mato Grosso do Sul, atuando muito bem, e lá no Maranhão teve algum problema. A sua empresa é penalizada. Não é você, não é só o profissional, é a sua empresa. Então, você tem que também olhar sobre isso, colocar a sua empresa, ter confiança naquilo que você faz, e de pouco em pouco você vai ganhando mais experiência. Então, pegou uma atividade menor, não subestima ela. Você vai ali, faz o seu melhor. Se você entregar antecipado também, você recebe pontuação, né, positiva. E não sei para que serve ainda essa pontuação, mas tem uma pontuação lá. Inclusive, o professor depois vai mostrar, né, como que olha lá. Não, a pontuação é importante, porque é o seguinte: se tu tiver uma pontuação positiva, né, isso vai ter bônus, vantagens para o credenciado. Em compensação, se tiver negativa, né, isso pode fazer com que tu, inclusive, receba menos, o valor menor do que o valor tabelado, né, devido a essa questão. E até foi importante esse papo aí. Hoje a gente fez um post, né, que o Denis que desenvolveu, digamos assim, porque o Denis, né, por curiosidade, ele falou: deixa eu ver como é que está a minha pontuação aqui. E, por algum erro do sistema, né, a pontuação da empresa dele estava negativa. E aí ele falou: não, mas, pô, eu entreguei tudo no prazo, então não era para estar. Ele fez uma solicitação, né, eles reconheceram que foi um equívoco, né, um erro do sistema, e já corrigiram, né, a situação dele. Então, portanto, é importante que todo mundo verifique, né, a pontuação. Eu fiz esse post hoje, também vou até mandar, né, os detalhes também com esse tutorial que o Denis fez de como acessar, né, a sua pontuação. Vou mandar nos grupos Elite VIP hoje à noite ou amanhã pela manhã para o pessoal acompanhar aí, é importante. O Lucas falou aqui, ó, segundo uma analista do BB, que o BB do BB me falou, que o sistema distribui o serviço com base na pontuação e na data do seu último laudo. Então, você entra na fila, mas então quais são esses benefícios da pontuação? Seria entrar numa fila, entrar um pouquinho mais? Como que seria? Ganhar algumas posições? Não sei ainda. Você sabe? Sabe me dizer? Eu vou, enquanto tu vai fazendo a próxima pergunta, eu vou tentar encontrar aqui no edital. Tá. E aí, então, entrando ali nesse prazo da questão dos prazos da OS, então no Banco do Brasil é assim, na Caixa eu não sei se são 5 dias também, tem que estar olhando. E nesse edital novo da Caixa não teve falando sobre o prazo.
da OS. Então, como são várias atividades, são muitas coisas dentro da mesma atividade, com várias exigências, então eles não colocaram um prazo para você falar, ó, essa aqui, a OS são 5 dias. Então, provavelmente, quando a pessoa receber essa ordem de serviço, vai estar falando lá qual que vai ser o prazo que ela tem. Então, não está estipulado como é do Banco do Brasil e como era os editais antigos da Caixa, né? Porque teve essa alteração também, até nisso aí. E mais. Ah, e outra coisa, gente. Agora contando até numa pérola, tem muita gente, a gente só se falou da Caixa nesse tempo que abriu, né? E agora o pessoal está correndo atrás do Banco do Brasil. E, curiosamente, o Banco do Brasil tem valores muito bons, só que a demanda é um pouco menor. A Caixa, ela ganha pela quantidade, não ganha pelo valor do serviço. O valor do serviço, por exemplo, do Banco do Brasil é melhor do que o da Caixa, só que a Caixa tem muito mais demanda. Então, por isso que as pessoas ficaram enlouquecidas nesse prazo do edital. Então, tem aqui as turmas de avaliação, ficaram ali, explodiram assim de perguntas. Só que ainda assim, a gente recebe mensagem falando assim: abriu o edital da Caixa? Fechou o edital da Caixa? Então, ontem mesmo, hoje, recebemos esse tipo de pergunta. Ah, eu não sei que mundo a pessoa estava, porque os grupos não pararam assim um segundo nesse tempo de edital. A gente fez aqui plantão para correção de laudos. A gente foi ali, ó, atrás, tá, o professor pegando todo mundo ali, fazendo, até o professor também no plantão, respondendo, vendo os laudos, corrigindo o laudo, respondendo aluno. E ainda tem pessoas que chegaram, então, perguntando: abriu o edital? Será que vai abrir? Quando vai abrir? Então é uma coisa para você. Fique atento aos grupos também e fique atento às informações, né? Inclusive essas novas orientações que a gente está acontecendo, de estar fechando o grupo, para vocês conseguirem olhar as informações também. Então, tem umas pérolas acontecendo aí que são ótimas. Ó, eu acabei de olhar aqui. Na verdade, quais são as vantagens? Aliás, só tem uma única vantagem, que é a seguinte. Tipo, vamos supor aqui que tu colocou para uma determinada região, né? Que você vai atender uma determinada região e você coloca aquela faixa de deslocamento, né? Que no edital do Banco do Brasil tem. Então, o que acontece? Se duas empresas, né, estão habilitadas para aquele polo com a mesma faixa de deslocamento, a empresa que tiver melhor pontuação tem prioridade. Essa é a vantagem. Mas isso na prática vai ser bem raro acontecer. Então, na verdade, a maior vantagem, né, pelo que eu li aqui, é que tu fica com crédito. Por quê? Porque caso eventualmente lá na frente tu atrase algum trabalho, por exemplo, né, o prazo, tu fica com aquele, pô, eu fiz 5 aqui que eu entreguei antecipado, então eu somei pontos. Então, se lá na frente eu precisar atrasar algum laudo, eu perco pontos, mas eu ainda continuo acima de 0, né? E se eu ficar com saldo negativo, aí tem uma série de penalidades que pode ter aqui, como, por exemplo, suspensão e até mesmo o descredenciamento da empresa, tá? Então, o problema é ficar com pontuação negativa. Então, é bom Estavam fazer aí uma falando poupança. disso sim. É bom fazer uma poupançazinha de pontos aí para não correr nenhum tipo de risco. Que vai querer tirar umas férias sem querer, e o banco fala: meu Deus, cadê tu para fazer essa OS? Fala assim: estou descansando. E aí não pode. Mentira, gente, não faça isso. Vocês podem pedir, tá? Um afastamento ali para você tirar suas férias, pode fazer tudo bonitinho, não precisa, né? Ficar nessa loucura de sair e não avisar ninguém. Dá para fazer tudo certinho também, sem perder pontuação, tá? E continuando aqui, então, vai ter uma turma nova, como que tá funcionando aí? Fala pra gente. Bem, a gente, entre a cada 2 ou 3 meses, tá? A gente abre uma turma nova. Então, a gente vai agora no início de junho, né? Vai fazer mais uma vez aquele curso gratuito, né? Para o pessoal. Já adianta aqui para o pessoal que duas novidades que eu vou aqui dar em primeira mão aqui para o pessoal. A primeira novidade é que vão ter algumas mudanças no curso gratuito, tá? Então,
eu sei que tem muita gente que já é aluno do Elite e gosta sempre de estar assistindo novamente, né? Porque toda vez sempre tem alguma coisinha diferente. Mas dessa vez vai ter várias mudanças, bastante mudanças, né? Então, quem também for aluno Elite e quiser participar, será bem-vindo. Vão ter alguns conteúdos diferentes de cursos anteriores, exemplos diferentes dos cálculos, etc. E também teremos uma participação super especial do CREA São Paulo, tá? Para poder tirar dúvidas sobre CAT. E também estou procurando alguém do CAL, né, de qualquer estado, para poder também falar sobre a CAT no CAL, como é que funciona e tal. Enfim, então já tem essa novidade aí. Também estou tentando convidar mais um contador, né, de uma outra empresa, para ter mais uma opção para os alunos de conhecerem como é que funciona a abertura de uma empresa, quanto custa, etc. e tal. E a outra novidade é que, né, a gente está lançando, nessa versão agora, vai lançar um curso diferente, né? Então tem o pessoal que é do Elite, né, e todo mundo já conhece. Agora a gente vai lançar o Elite Pro, né? Na verdade, o curso, o conteúdo, né? Ele é similar ao Elite, né? Mas os novos alunos já vão entrar no Elite Pro e, eventualmente, quem for do Elite e quiser migrar para o Elite Pro também, né? Vai ter um valor ali, uma taxa para pagar e tal, mas é opcional. O conteúdo é o mesmo, tá? Só é realmente um novo curso, beleza? Então são essas duas novidades aí que a gente vai ter nessa edição. Começa no dia 3 de junho, né? De 3 a 7 de junho, o curso gratuito. E logo após, né, devemos ter mais uma turma aí para a gente desenvolver até o próximo ciclo. Acredito, como eu falei, né, que esse próximo ciclo possa abrir entre setembro e novembro. A minha opinião, minha percepção, com base na minha experiência, não tenho nenhuma informação privilegiada. Então, provavelmente pode ser que seja a última turma, né, antes desse novo ciclo, tá? Então, pessoal que tiver interesse aí, depois chama lá no direct que a gente manda o link para você entrar e participar desse evento. Show. E Lucas falou aqui, ó, Murilo, será que o CREA São Paulo pode passar a quantidade de pessoas que não conseguiram pegar a CAT só para ter um parâmetro para um possível ciclo 2? Eu mesmo só consegui a CAT no último dia. Lucas, eu não sei se vocês vão passar essa informação, tá? Mas isso para mim é outro indício de que vai abrir um segundo ciclo, né? Porque teve gente que não conseguiu, não foi porque não quis, né? Foi porque os órgãos públicos não conseguiram liberar a documentação. Então, eu acho que até por mais esse fator, eu acho que é bem justo que o banco abra um segundo ciclo. E a Fran Paula perguntou qual a diferença do Elite Pro. Na verdade, Fran, o conteúdo é o mesmo, tá? Ele só está mais enxuto, né? Então eu botei ele de forma mais objetiva. E as aulas, todas as principais aulas, elas foram regravadas, né? Então, basicamente é isso. Vai ser um curso mais objetivo, né? Mais focado e com todas as aulas regravadas. E quem quiser entrar também no mini curso, né, para participar do mini curso, entrar no grupo, é só falar com a gente que a gente vai passando o link, né? Para quem quiser entrar, fala aqui no direct do professor. E também compartilhe, né, com as pessoas, porque sei que muita gente quer entender, que às vezes ali já fez algum curso também e quer entender um pouco mais. Esse mini curso também são para essas pessoas, né? Que vai olhar ali, vai relembrar muito conteúdo, tem muita coisa, tem muita entrega. Então é ótimo mesmo. Então pode estar indicando para todo mundo fazer. Ó, a Thaís falou assim: quem conseguir entrar no segundo ciclo vai conseguir começar a prestar serviço para o banco no mesmo tempo em que o pessoal do primeiro? Sim, pode sim. Ah, agora que eu vi que você respondeu ali embaixo. O acesso do material de estudo da plataforma poderia ser prorrogado por mais um ano, de repente, pagando um valor a mais por esse tempo? Não, Tem também o upgrade. com certeza. Já ia responder aqui, elos.eng. Com certeza, quando o prazo de acesso, né, do curso, né, da tua turma estiver se expirando,
a nossa equipe vai entrar em contato e perguntar quem quer manter, né? Porque tem gente que vai querer manter por conta do suporte, tem gente vai querer manter para poder continuar nos grupos, né? Tanto no VIP quanto no grupo regional. Então, com certeza, sim, lógico. E aí, lógico, e é óbvio que vai ser um valor mais acessível do que se você fosse se inscrever pela primeira vez, tá? Beleza? O método comparativo, evolutivo e os 5 laudos podem fazer só uma ART? Pode, o banco ele permitiu fazer a RT múltipla, né? No caso, nesse caso. Uhum. A Thaís falou assim, ó, esse curso tinha que ser para sempre. Só depende Aí, de você, Thaís. É só renovar por ad eterno. Porque, ó, eu já tô com meus cabelos brancos aqui, né? Eu acho que a Jennifer, antes dos dela embranquecer, ela vai falar assim, não, Murilo, eu não dou mais conta e tal. Aí a gente vai ter que. vocês estão achando que tá fechando esse grupo por quê, gente? Pra gente respirar um pouquinho também. Quando eu falei, o Murilo ficou todos esses anos aqui sozinho nessa loucura aqui, ó. Ele me chamou, ele colocou nas entrelinhas, ele não fala tudo. Eu já tô com minha vaga aberta, já tô com minha vaga livre no céu, né? Porque o tanto de anos que eu fiquei sozinho dando esse suporte, dava conta, né? Então eu tô com minha vaga garantida. Com crédito. Você tá com crédito lá também, Minha, certeza. é, minha, minha pontuação, né? Minha pontuação no edital tá top. E também vamos falar um pouquinho sobre o congresso, o evento Elite. Pessoal, outra coisa também é importante, tá? Que a gente está falando aqui é que em novembro a gente faz o nosso evento, né? A gente fez o primeiro evento no ano passado no Rio de Janeiro e agora a gente vai fazer em São Paulo, tá? Então, 8 e 9 de novembro e já confirmando aqui também outra coisa em primeira mão, já está confirmado o local, vai ser na sede do CREA, tá? Tá, tá a Avenida Nestor Pestana. A Beatriz, que é da nossa equipe, foi lá no CREA ontem e anteontem, conheceu o local, ficou encantada com o local, então já está confirmadíssimo que será no CREA da Nestor Pestana, em São Paulo, na região da Consolação. Região muito boa da cidade, fácil acesso, e já estamos já com mais ou menos uns 12 palestrantes confirmados, ainda faltam algumas confirmações, vão ser 8 palestrantes por dia. O primeiro dia do evento vai ser voltado a avaliação de imóveis e engenharia de custos, tá? Então, avaliação de imóveis e orçamento. E o segundo dia para a parte de perícia e patologia das construções, tá? Então, vai ser dessa forma. Então, por exemplo, no primeiro dia, já confirmado já está eu, né, o Jefferson Marinho, o Leonardo, né, Leonardo Coimbra, o Jefferson Marinho é do Ceará, o Leonardo Coimbra é de Pernambuco. No segundo dia, tá aí o Henrique Bosco, Priscila, que é da impermeabilização, que mais? O Felipe Lima, né, da DEPAT, já tem 2 juízes confirmados, que é um juiz da Justiça Federal da Bahia, outro Marcos juiz da Justiça, Grossi. outro juiz da Justiça Estadual de Minas Gerais, Marcos Grossi, enfim. Então vai ser um evento bem bacana, com certeza vai ser bem melhor do que já foi o primeiro congresso. E vai ter a opção, né, como teve no passado, tem a opção presencial, né, que claro é melhor, porque você vai conhecer todo mundo, né, poder ter aquele network que é diferenciado, mas quem eventualmente não puder ir a São Paulo vai poder também assistir de forma online, né? A gente colocou um valor bem acessível para quem quiser assistir de forma online o evento. E, gente, quando fala do evento presencial, utilizem esse tempo, porque é muito conhecimento, é contato com essas referências. Eu fui no ano passado e foi assim, surreal. Sentei em mesas que eu nunca imaginaria sentar. E olha esse nível. Já começa ali pelo Murilo, né? E todos os outros palestrantes. E ano passado foi assim, sensacional mesmo. Então, eu indico aqui, não é só fazendo propaganda ali, eu indico porque é muito bom mesmo. E foi realmente uma troca.
Porque muitos eventos você vai lá, você só assiste ele de longe, você nunca mais nem vai ver a pessoa nunca nem te viu, o palestrante nem sabe quem é você. E esse evento é muito diferente, é muito diferente. Então, se você tem a oportunidade de ir, vá. Aproveite agora que primeira mão, que ele já colocou aqui o endereço, né, para olhar ali a hospedagem, já vai colocando tudo com antecedência e aproveite esse tempo. Realmente é precioso. Eu saí do evento assim, quase que o segurança teve que me tirar, porque eu queria ficar. Foi muito, muito, muito bom mesmo. E não é exagero. Não tô falando aqui para encher a bola nem nada. É realmente muito bom. Foi um grande diferencial para minha vida também. Abre assim a sua mente, é uma outra coisa, porque você não vê apenas um assunto. Você vê a vivência, você vê a experiência e diversas áreas que se complementam também. São outras oportunidades que você pode ter, são outras referências, são coisas que só agregam. Então, estar presencialmente faz muita diferença, mas se você não puder presencialmente, vai ter um online. A Thaís, inclusive, participou online aqui, né, Thaís? E esse ano ela vai, ó, já comprei meu ingresso, ano passado assisti online, aí, viu? Onde compra o ingresso? Para aluna elite tem desconto também, né? Então vai estar ali, a gente vai enviar, pode estar falando ali pra gente. Ó, tá A aí, Jennifer vai já pra palestrar. te palestrar, já pra te palestrar, gente. Eu já falo um monte, gente. Aqui tô aqui toda quarta-feira nesse meu perfil. Agora lá só escuto, porque lá é o lugar de escutar. A gente fica quietinho que eu tô aprendendo ainda lá é o lugar para aprender. Vai ser maravilhoso. Então, Murilo, muito obrigada mesmo pela participação, por ter disponibilizado seu tempo, a sua correria toda que você fez também, tudo ali que você falou no começo. Então, valorizar esse tempo, valorizar a sua presença. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que o pessoal está aqui, aprendeu muita coisa. Vai indicar também o curso, mostrar ali o mini curso que vai ter no dia 3 a 5? 3 a 3 quanto você falou? a 7. 3 a 3 a 7. 7, isso aí. Tô incrível, sua monitora aqui tá bem de dia. Então, E de eu 3 vou, a e eu 7 o mini vou, curso. e eu vou mandar de novo aquele link, né, da premiação, do bônus, né, dos alunos elite que indicarem para outras pessoas, né? A pessoa ganha uma pontuação ali e depois no final pode concorrer a alguns bônus lá, inclusive um CISDEA. Aí, ó. Show, gente. Já aproveita e já participa, viu? Porque depois ninguém fala assim, ah, mas e agora o código? Não precisa mais. Você já tem suas ideias. Então tá bom, gente. Muito obrigada aí, ó. O pessoal falando, o José falou assim, parabéns, gente. Vocês são 1000. Parabéns pela live, Jennifer e Murilo. Muito obrigada por terem acompanhado aqui a gente também. Fico muito feliz com a participação de vocês. E é isso. Muito obrigada a todo mundo. Valeu, Ó, o pessoal. Felipe falou, quem não fez o curso, recomendo dar-lhe com os dois pés, ó. Show de bola. Então é isso. Valeu, pessoal. Grande Obrigadão, viu? abraço. Boa noite. Boa noite.